proteção social brasileira. Se de um lado nós constatamos que o salário mínimo recuperado em seu valor aquisitivo não provocou aquilo que alguns segmentos esperavam ou imaginavam que pudesse acontecer, de dificuldades do mercado de trabalho, pelo contrário, ele foi um fator bastante dinâmico nisso que você apontava para a redução das desigualdades. Mas, por outro, será que nós também poderíamos dizer que um fator que atua como manutenção das áreas de miséria, das áreas de desproteção laboral, seria a manutenção da estrutura agrária tal como é? Como nós verificamos que há uma concentração da pobreza no meio rural, entendeu? Nós temos um problema aí, entendeu? Conectado até certo ponto, porque grande parte dessa população trabalha, busca formas, né, de se inserir, entendeu? Temos aí um problema agrário a ser resolvido, entendeu? Que vai ter que ser resolvido no campo das políticas públicas, no meu entender, sabe? De inclusão produtiva, de fazer acesso a crédito, acesso a serviços, acesso à terra, melhoria da sua produtividade, entendeu? Intermediação, compras que sejam compras públicas, antecipadas, ou seja, usarmos toda a inventividade que tivermos, né, para elaborar boas políticas, para trazer esse conjunto da população, né, que é tão importante, para a possibilidade de uma garantia de renda, entendeu? E mediante o mundo do trabalho e o mundo da transferência mesmo de renda, se for necessário, entendeu? Para compor até certo ponto, resolver esse problema, entendeu? Porque se de um lado nós constatamos que o salário mínimo é uma política pública que tem um efeito positivo na redução da desigualdade, na melhoria do mercado de trabalho, ele chega com muito mais dificuldade ao campo. Justamente. As relações de trabalho são diferentes, porque a economia familiar, né? Nós temos que admitir o seguinte: o Brasil tem uma forte economia familiar, né, conectada ao mundo rural, entendeu? Ela tem diminuído, mas ainda é muita gente, são 18% da população, não é pouco, né? Estamos falando de mais de 30 bilhões de pessoas, entendeu? A perspectiva é que isso, para o futuro, não vai diminuir tão forte, ou seja, não há uma expectativa que se migre para a cidade, não vai ser essa a solução, sabe? A solução vai ser necessariamente políticas públicas, entendeu? E que vão estar conectadas a como organizar a economia familiar, entendeu? E necessariamente você tocou numa questão agrária importante. Ou seja, os meios para a produção desse conjunto da população precisam estar dados. Doutor Jorge, uma última pergunta. Se esse processo de crescimento econômico havido provocou, ajudou na superação ou na redução da desigualdade, da miséria, por outro lado, houve um ano, 2009, como efeito da crise de 2008, em que não houve crescimento. Apesar disso, mantiveram-se esses dados de redução da desigualdade, mesmo assim? Foi muito interessante, porque a crise foi péssima para o conjunto da população brasileira, para o mundo inteiro, mas foi um exemplo, até certo ponto, de soluções políticas, né, que demonstrou que algumas soluções políticas foram muito importantes. Por exemplo, em outras crises, a pobreza sempre aumentou, entendeu? Nesta crise, em função das decisões que foram tomadas de política pública, você não teve ampliação da pobreza, entendeu? Em função, porque você manteve o reajuste do salário mínimo, entendeu? Basicamente, por conta da decisão de manter o fortalecimento de política pública, entendeu? Manter a demanda, entendeu? Então, você segurar a demanda foi muito importante. Fortalecer o mercado interno. Não foi só bom para essas pessoas mais pobres e tudo, mas foi bom para o conjunto da economia brasileira, entendeu? Até certo ponto, porque o mercado interno brasileiro acabou segurando, em parte, o movimento negativo da crise. Apesar de não ter havido crescimento naquele ano. Poderia ter sido muito pior. Países, né, que não tiveram essa mesma atitude tiveram uma capotada muito violenta, entendeu? E talvez tenha sido uma característica brasileira apenas. Foi, tanto é que nós somos um caso de estudo, entendeu?
de que nós fizemos de certo nesse movimento, entendeu? Que permitiu, primeiro, que a gente não capotasse tão fortemente, segundo, que a gente saísse mais rápido, entendeu? Tanto é que no ano seguinte a gente já estava crescendo a um... Tá certo que tem aí um pouco efeito de carregamento, mas estava crescendo bastante razoável, entendeu? Uhum. De alguma forma, ou seja, de alguma forma não, de forma concreta, políticas públicas foram implementadas, até contrassensual, né? Algumas leituras, entendeu? E que permitiram o país superar não só a crise, mas como também não fazer com que a crise fosse tão cruel para os mais pobres. Ok. Queria agradecer a presença aqui em nosso estúdio do Dr. Jorge Abraão, que é diretor da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada. Muito obrigado. Estaremos sempre de portas abertas e acompanhando, que esse processo muda muito. Obrigado. Estamos lá acompanhando sempre e estamos produzindo aí, estamos disponíveis para mais debates e informações. Para as pessoas que quiserem conhecer mais os dados dessa pesquisa aqui comentada pelo Dr. Jorge Abraão, olha aí na sua tela o site do IPEA, né, que é o www.ipea.gov.br, e poderão ter aí os maiores detalhes. Muito obrigado. Eu esqueci de fazer o merchandising, né? Ah, mas está feito. Tá bom, feito. Obrigado. Muito obrigado, então. E a vocês de casa que nos acompanharam também, muito obrigado pela sua atenção. Se vocês quiserem baixar para rever este ou outros programas da TV Senado, na sua tela aí está uma forma de fazê-lo, www.senado.gov.br. Obrigado mesmo pela sua cidadania. Vou fazer de novo aqui. Vou fazer de novo aqui. O que houve? É porque eu esqueci o barra TV. Nossa, esse ar-condicionado é Vou fogo. despedir de novo. Que entrou a tosse, né? Nossa, estou numa tosse que não... Olha lá. Tá bom. 1, 2, 3. Para quem quiser conhecer maiores detalhes sobre essa pesquisa do IPEA, que o Dr. Jorge Abraão comentou aqui conosco, olha aí na sua tela qual é o site do IPEA, www.gov.br. Aguinha. Para quem quiser conhecer com maior detalhes os resultados dessa pesquisa aqui comentada pelo Dr. Jorge Abraão, olha aí na tela uma forma de acessar esses dados, www.ipea.gov.br. Muito obrigado, Dr. Jorge Abraão, e muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Se vocês quiserem baixar esse ou outros programas para revê-los aí na sua casa, veja aí na tela uma forma também de fazê-lo, www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.